Ok, então vamos dar sequência, né, a esse segundo bloco das apresentações dos discentes. É, a gente tem agora o trabalho do Antonini Bicalho sobre ensino de funções. Ele é orientado pela Jeane Amaral e a Camila Ferreira. Então, Antonini, você tem a palavra, eu vou ficar com você até você compartilhar sua apresentação. Tudo certo? Tudo certo, é com você. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, professores e professoras, meus queridos colegas, né? Estamos aí há algum tempo já juntos nessa batalha que tem sido muito produtiva. O nosso trabalho, né, ele vai falar um pouco de ensino de funções e o título, né, por enquanto, é o ensino de funções, um mergulho nos problemas do dia a dia. Esperamos trazer para os alunos uma solução melhor de aprendizagem. Meu nome é Antonini Bicalho Garcia, as minhas orientadoras são a Jeane e a Camila, como o Pedro já disse. Pessoal, para começar a falar um pouquinho do nosso trabalho, primeiro falar um pouquinho da importância do conteúdo, né, de funções. O conteúdo de funções ele está muito ligado às situações que acontecem no nosso dia a dia, e nem sempre isso acontece na matemática. E nem sempre a gente consegue trazer para a escola aquela contextualização que seria tão favorável ao aprendizado. E assim, se a gente conseguir modelar alguns problemas do dia a dia e trazer esses problemas para o estudo de função, a gente acredita que vai favorecer para esses alunos o desenvolvimento da aprendizagem, trazendo para eles um conhecimento mais sólido e também mais sedimentado em relação à matemática e ao conceito matemático. Uma das coisas que a gente analisou, por exemplo, foi o estudo de funções segundo a BNCC. Lá, se a gente observar nas competências 1, 3, 4 e 5, aparecem várias habilidades que são diretamente ou indiretamente ligadas ao conceito e ao conteúdo de funções. Aqui a gente citou 13, né? São 13 competências que estão listadas, 13 habilidades, desculpa, que relacionam, comparam, ordenam, identificam variáveis, reconhecem e relacionam essas variáveis. A ideia da nova BNCC, da nova base, é que os alunos tenham mais condições de resolver problemas e, com ênfase nessas resoluções, identificando padrões e estabelecendo estratégias para a resolução desses problemas. A gente acredita que se a gente trouxer para eles uma matemática mais contextualizada, esse trabalho vai ser muito mais bem feito, né? E a gente vai poder ajudá-los muito mais. Então, para começar e motivar o nosso trabalho, nós fizemos uma pesquisa, e essa pesquisa foi uma das que a gente encontrou, que cerca de 4 milhões de estudantes abandonaram a escola durante a pandemia. 10,8% dos estudantes do ensino médio, há mais de um ano, sequer tiveram um dia de aula e abandonaram as escolas, fora os outros que não foram atendidos por não terem nenhum tipo de recurso, né? E 4,6% dos estudantes do ensino fundamental. Observando que esse trabalho é um trabalho do dia 20, essa pesquisa é uma pesquisa do dia 23 de janeiro desse ano. E a gente sabe que de lá para cá esses dados podem estar ainda piores, né? Então, baseado nessas duas coisas, né, nessa grande defasagem escolar que vai ser aumentada pela pandemia, e na grande dificuldade apresentada por muitos alunos no ensino de funções, na aprendizagem, né, dos conceitos básicos de função, surgiu a motivação do nosso trabalho. Então, a gente quer trazer para esses alunos uma maneira mais produtiva de aprendizagem. Interessante, né, que se analisarmos também os índices do IDEB, nós vimos que os conteúdos ligados à álgebra tem tido resultados cada vez piores, né? E, na verdade, um resultado que saiu há pouco fala do antes da pandemia. Dá até medo de pensar no que pode acontecer no pós-pandemia.
Os objetivos principais do nosso trabalho são a criação de videoaulas e uma apostila sobre o estudo de funções. Esse é o nosso produto principal, é o que a gente vai trabalhar e construir junto aqui no nosso trabalho de conclusão. A gente quer desenvolver uma nova metodologia ativa, criando para os professores de educação básica uma série de aulas que podem ser introdutórias a seus conteúdos e que eles podem utilizar como uma sala de aula invertida, por exemplo, aulas já bem embasadas, com uma competência teórica bem desenvolvida, né, para que isso possa ser usado nas escolas de educação básica. E também a gente quer atender ao Plano Nacional de Educação, que foi um dos que ajudou a criação do Profmat, né? Já que no Plano Nacional de Educação, no seu artigo 7.12, ele pede o desenvolvimento de softwares livres e de produtos que auxiliem a educação básica. O produto, né? Então, basicamente, vão ser algumas videoaulas sobre funções. Eu trouxe aqui um pedacinho só para ilustrar um pouco, né? Não vou passar muito tempo. Mas aí a gente relaciona aqui o conteúdo de funções trigonométricas, de funções exponenciais, com aquela lenda do xadrez. Aqui, só colocando um pouquinho, nós falamos da lenda do xadrez e do pedido que foi feito ao rei, né? Que era 1 grão de trigo para a primeira casa, 2 grãos para a segunda casa, e assim por diante, criando, né, uma forma de função exponencial. Não é uma coisa do cotidiano do aluno, mas é algo que ilustra a aprendizagem, que dá para ele algum sentido. E eu acredito que isso vai fazer vai ajudar no desenvolvimento intelectual e de aprendizagem desse aluno. E a segunda parte, né, são as apostilas, deixa eu passar aqui, parar de novo, são as apostilas de apoio, que devem vir com os conteúdos necessários para que o aluno também reforce a sua aprendizagem com algumas atividades de apoio e algumas explicações relacionando aquele produto, né, aquela videoaula que traz uma relação direta com algo que pode ser expresso por uma determinada função e o que ele tem que estudar e adquirir o conhecimento que ele precisa para aquele determinado conteúdo. O nosso trabalho, né, para explicar bem, de forma bem simples, como que a gente pretende montar, e a gente já está fazendo assim, a gente primeiro está construindo as aulas. Então, a primeira atividade nossa é construir a aula, descrever essa nossa aula e descrever esse trabalho como deve ser feito. Em seguida, se essa atividade foi aprovada, a gente cria as videoaulas. Se não foi aprovada, nós precisamos de reconstruir essa atividade, porque às vezes a gente pensa num modelo que pode ser que não foi eficiente, mas que a gente pode reconstruir e torná-lo um modelo eficiente. Se essa reconstrução foi satisfatória, aí sim nós vamos criar mais videoaulas. Se não, nós passamos para a construção de uma outra atividade que pode ser tão produtiva quanto as outras que a gente já havia pensado anteriormente e desenvolver os conceitos básicos de função de uma forma mais efetiva. Para finalizar, nós temos aqui as nossas referências bibliográficas, né? Estudamos muito sobre a base nacional e utilizamos algumas referências que trazem para a gente a aplicação do conteúdo de funções. Por exemplo, como os trabalhos da Laís e do Bruno já falam, né, de estudo da matemática financeira, né, é muito importante para a gente, e da modelagem matemática para o estudo de funções trigonométricas, funções logarítmicas, funções exponenciais e tantas outras. Pessoal, queria agradecer muito a participação de todos aí e o empenho de todos, e se Deus quiser, daqui a pouco vamos terminar juntos essa tarefa difícil aí. Obrigado, Pedro. Obrigado, Fernanda. Obrigado mesmo. Obrigado, Jane, Camila. Muito obrigado pelo apoio de sempre. É isso aí, Pedro. Valeu. Por nada, Antonini. Obrigado você pela apresentação. Eu vou pedir que você feche a câmera. Isso, obrigado.
Então, na sequência, a gente tem um trabalho do Heraldo Oliveira, na área de modelagem matemática com equações diferenciais. Ele é orientado pelo docente Carlos Magno. Sim, está me ouvindo? Estou te ouvindo e vejo sua apresentação, Heraldo. Pode começar, Tá. quando você Tá estiver certo, pronto. obrigado. Boa tarde a todos, então. Meu nome é Heraldo e o título, eu vou chamar a atenção numa primeira coisa, é o uso do termo modelagem matemática, que, a princípio, a proposta minha é utilizar o conceito de método científico de pesquisa. O termo modelagem matemática também, ele possui o sentido de estratégia de ensino e aprendizagem. Aí eu vou abordar um pouquinho mais para frente a diferença entre os dois. Primeiro, um pouquinho do meu relato da minha experiência profissional, é que eu já trabalho há 9 anos como professor de ensino médio. Desses 9 anos, 5 foram em turma de primeiro ano e 4 anos foram em turma de segundo, basicamente alternando. E uma coisa que eu aprendi, enquanto ainda estava na graduação, é que um professor, uma vez para a minha turma de graduação de matemática questionou uma vez para ele por que ele passava um conteúdo em sala tão difícil, sendo que as provas dele, a avaliação desse professor, eram provas assim que a gente, na hora que ia resolver, ela considerava fácil de resolver. Então, esse professor uma vez falou esse comentário aqui para a gente, que se ele tem a expectativa de que o aluno saiba um nível N de um determinado assunto, o aconselhado é trabalhar em sala de aula o nível N mais um. Então, isso daí eu levei. Na verdade, é porque eu queria agradecer os professores do trimestre também, né? Opa, desculpa. Antonino, seu áudio está Desculpa. ligado. Ah, tá. Então, que eu estava falando aqui que isso sempre levei comigo ao longo da minha vida. O que seria esse nível seguinte que eu posso trabalhar com meus alunos em sala de aula? Nas minhas turmas de segundo ano, eu sempre consegui enxergar bem o que era esse nível seguinte. As matérias do segundo ano, elas permitiam que eu fizesse isso com meus alunos. Mas toda vez que eu tinha aluno de primeiro ano, eu sempre tinha uma certa limitação pela própria estrutura da escola minha. Eu trabalho na rede estadual e minha escola não tem ensino fundamental 2. Então, a minha escola recebe alunos de Belo Horizonte inteira, de mais de 200 bairros lá para estudar na minha escola, que está na região central. E essa limitação que eu tenho com meus alunos de primeiro ano é que, como cada um veio de uma escola, eu tenho que, além de passar o conteúdo de primeiro ano, eu tenho que fazer um resgate de conteúdos anteriores e trabalhar tudo paralelamente ao longo do ano. Os professores de primeiro ano da minha escola meio que se sentem muito sobrecarregados em relação a essas turmas. Por isso que na minha escola a gente promove essa alternância entre professores de primeiro ano e segundo. A gente faz uma intercalação aí entre essas duas séries. E aí que está o meu tema da minha proposta, a minha questão motivadora. Quando eu fico discutindo o que é esse nível N mais um que eu poderia apresentar em sala de aula, eu já avancei um pouquinho, que como boa parte do primeiro ano na minha escola é dedicado ao ensino de função e das classificações, dos diversos tipos de função, daí vem a minha seguinte pergunta: se é possível desenvolver problemas que aproximam o uso de funções no ensino médio com o uso de funções a nível de graduação. Parece um pouco pretensioso tudo, mas o projeto meu que está sendo desenvolvido. Primeiro, a decisão que eu tomei foi a escolha da área de equações diferenciais. E muitos trabalhos do Profimat que eu analisei aí no meu processo de revisão aí que eu fiz da literatura é que muitos temas já propõem o uso de ensinos de graduação já no ensino médio. E nem foi muita surpresa minha, não, porque eu sempre consegui fazer isso. A minha surpresa foi que muitos já propõem práticas com ensino de limite, conceito de reta tangente, conceito de derivada de polinômios lá em problemas de física, em cinemática. Eu já vi muitos trabalhos de professores de física trabalhando cálculo mesmo em sala de aula. Então, isso aí me instigou um pouquinho a pensar qual que é a área da matemática assim, que eu enxergo que tem muita aplicação. Ela é ampla, possui diversos tipos de problemas que ela pode ser trabalhada de forma diferente. Então, eu escolhi as equações diferenciais, que no caso aí a gente pode tratar problemas de matemática financeira, crescimento, estimar crescimento de população, variação de temperaturas, discutir como funcionam os modelos de epidemiologia, que ultimamente tem aparecido muito aí na mídia, todo mundo discutindo modelo de epidemiologia,
E a minha proposta é utilizar o método de Euler de aproximações sucessivas. Ele é um método que utiliza recursividade para traçar gráfico de funções, que é o objetivo principal da minha proposta de intervenção. Seria trazer esse método de Euler, que é um conteúdo que, a princípio, a gente já aprende na graduação, lá quando estuda as equações diferenciais, e trazer esse método de Euler para abordar problemas, intervenções próprias, que eu ainda vou elaborar, estou elaborando ainda, estou num processo aí, para desenvolver exatamente o método de Euler para traçar o gráfico de funções. Então, a proposta minha, ela é limitada em vários fatores, porque para adaptar para o ensino médio necessita de várias limitações, tipo, evitar a notação pesada que existe lá das equações diferenciais, abordar tudo de uma maneira, assim, desenvolvida para chegar para os alunos de primeiro ano e eles tenham a compreensão, compreendam tudo que está sendo passado ali. Então, eu limitei em abordar as equações que apresentam uma variação proporcional a uma grandeza, que seria esse gráfico aí, onde a derivada aí seria esse f', é proporcionar à própria função. Porque esse tipo de estrutura faz a gente recair sempre nas funções exponenciais, que seria o momento da minha aplicação de intervenção. Na minha escola, as funções exponenciais são estudadas no terceiro bimestre. Eu aplicaria essa proposta minha de intervenção, algumas delas, após a função exponencial, antes de introduzir o conceito de logaritmo. O meu referencial teórico são as leis, os regimentos básicos, as normas de educação, BNCC, o CRMG, que é o Currículo de Referência de Minas Gerais do Ensino Médio, que foi publicado esse mês. Então, estava todo mundo aguardando a publicação dele para avaliar e tudo. Os PCNs, que tem várias publicações durante vários anos. E também eu uso os livros nossos, os clássicos aí de equações diferenciais, que eu acredito que muitos conheçam, que é o Boyce de Prima, o Reginaldo Santos, professor da FMG, e dentre outros que eu estou utilizando também. Eu fiz um fichamento aí das dissertações precedentes do Profmat, eu descobri muitas dissertações que abordam já temas da graduação no ensino médio, e incrivelmente, já encontrei 19 que abordam equações diferenciais, e o autor aí, Bassanese, ele é um autor que ele promove muito essa discussão do uso de modelagem matemática, tanto quanto método científico de pesquisa, quanto também como uma estratégia de ensino. Ele vai ser um autor principal aí que vai me auxiliar na parte de modelagem matemática. O desenvolvimento da minha dissertação, que ela já está sendo redigida em LaTeX, foi a primeira barreira aí que eu tive que vencer. Já escrevi as partes básicas aí que envolvem a teoria de equações e eu ainda estou delineando os outros capítulos ainda da proposta de intervenção, porque era de se esperar que eu fizesse tudo no ano passado com a aula presencial, mas eu vou passar por todo um processo de adaptação para tentar aplicar isso ainda remotamente. Então, toda a minha proposta teve que ser modificada, porque eu aplicaria a princípio em todas as minhas turmas, e agora, por limitações de ser de escola pública, eu vou ter que limitar isso a um grupo muito reduzido de alunos, que era exatamente o que eu não queria. Porque uma das propostas da minha intervenção era que fosse levantada uma pesquisa de cunho qualitativo para verificar com os alunos as percepções que eles tiveram sobre a minha proposta de intervenção. Só que fazendo isso remotamente no ensino público, eu estou com uma limitação muito grande para fazer isso, porque eu vou ter que selecionar, não é nem eu que vou selecionar, eu dependo da voluntariedade dos meus alunos para participar da proposta de intervenção. E aí estão minhas referências. Aí eu agradeço, obrigado. Oi, Heraldo, muito obrigado pela apresentação. Eu vou pedir para que você tire o compartilhamento. E eu me identifiquei muito com o tópico do trabalho. Eu estou conhecendo o seu trabalho melhor agora e acho que eu posso ajudar você e o Carlos em algumas discussões que você está em dúvida. Então pode me procurar à parte depois. Me perguntaram no privado também a respeito do número da sala de perguntas desse bloco de agora. É 58242. 58242. Ok, na sequência a gente tem a apresentação, teria a apresentação do Júlio, mas ele teve um problema de ordem pessoal e não vai conseguir apresentar.
Então, na sequência, a gente tem o Tiago de Matos, que vai falar sobre criptografia RSA. Tiago, por favor. Olá, Pedro. Boa tarde. Ei, Tiago, boa tarde. Deixa eu compartilhar minha tela. Sim. Vocês estão vendo? Tá carregando. Ah, agora apareceu. Beleza. Já posso começar, então? Quando você se sentir preparado, pode começar. Ótimo. Então, sou o Tiago de Matos, meu orientador é o Éden Amorim. Eu vou falar um pouquinho sobre a nossa dissertação. A gente está estudando criptografia e a gente está elaborando um produto para educação básica também, tá? Então, a motivação inicial para escrever essa dissertação, eu queria, basicamente, entender um pouco mais de matemática da graduação e da pós-graduação em um modelo, né? Não entender só abstratamente, mas entender a partir de um modelo, aplicado a um modelo. Só que no percurso, até pelo viés do próprio Prof. Mate, eu percebi que isso pode ser muito importante para melhorar minha prática docente. E faz muito sentido dentro da proposta do curso. E a gente delineou alguns objetivos. O principal, a gente tem que estudar, estou estudando as bases matemáticas da criptografia RSA, já escrevi bastante, e produzir um guia de aulas para educação básica, que também está bem avançado, está em estágio bem avançado. Quando eu falo guia, é mais ou menos um plano de aulas, mas não necessariamente uma sequência didática, tá? Foi o nome que a gente escolheu por enquanto para falar desse nosso produto. E objetivos secundários, a gente pensa em contextualizar a criptografia, refletir sobre tecnologias na educação, embasar o guia pedagogicamente. O desenvolvimento, apesar de não ser tão linear assim, o desenvolvimento da dissertação, ele passa por esses, está passando por esses processos aí. Primeiro, estudo os referenciais teóricos, que falam de teoria matemática, ensino de matemática, documentos normativos, como a Base Nacional e o Currículo de Minas. Na disciplina eu fiz uma revisão bibliográfica, né, graças à professora Fernanda, ajudou bastante a ter uma noção melhor do que eu posso escrever e do que eu gostaria de escrever também. E sempre a gente tem que refletir, eu tenho refletido sobre o que eu vou escrever, sobre o que eu quero estudar. Então, apesar de estar de uma maneira um pouco linear, não acontece bem assim, não. Acontece de uma maneira intercalada, muitas vezes. E juntando isso tudo, eu estou tentando transformar na escrita da dissertação, que vai desde a formalização e estudo da pesquisa até o produto, que seria o guia de aulas. Dentro da dissertação também, a gente está fazendo um pequeno glossário de alguns termos que aparecem bastante na criptografia. O primeiro é propriamente criptografia, né? O que é criptografia? Basicamente uma ciência que estuda a transformação de dados em algo inelegível para quem não sabe o modo certo de traduzir esses dados, né? E aí entram as partes, né? Que partes que são essas? Partes são pessoas ou empresas que escrevem esse texto ou fornecem esses dados ou enviam esses dados, as partes que vão receber, né, originalmente, e também as partes interessadas de maneira ilegal nesses dados também. Então, partes é todo mundo que está interessado nesses dados. E dados a gente está usando com um sentido amplo mesmo, de informações, no sentido geral. Qualquer texto seria um dado, né? A assinatura digital, por exemplo, é um mecanismo que usa da criptografia para poder garantir a autenticidade sobre quem envia alguma mensagem, sobre quem acessa algum banco de dados, por exemplo, né? Então, é uma maneira de validação. A gente pode dividir a criptografia com duas funções, basicamente. Proteger dados, por exemplo, em aplicativos de mensagem. O Telegram usa o RSA, por exemplo. E não só o RSA, mas também o RSA. E também a criptografia é usada para autenticação de usuários. Como eu falei, se vai acessar um banco de dados, muitas vezes, aliás, tem que ser protegido esse banco de dados, né? Então, quem vai acessar ali? Só quem for autorizado ou quem souber como burlar isso. A criptografia RSA, ela recebe esse nome por causa das iniciais dos seus criadores, tá?
Ela foi criada no meio da década de 70, num contexto que possibilitava a popularização dos computadores, seja o computador pessoal, né, que depois de fato popularizou, mas como também o computador de uma maneira olhando para o mercado comercial, né? Um caixa de banco, por exemplo, um computador e por aí vai. Então, se vai popularizar o computador dessa forma, você precisa de um mecanismo para poder fazer proteção de dados em massa, né? Para poder facilitar essas transações em larga escala. E a criptografia RSA, além de ter um custo baixo, ela é relativamente simples de ser executada. Tá? E qual que é a matemática que ela usa? Teoria dos números, aritmética modular e teoria dos grupos. Então, a partir dessas três vertentes da matemática, a gente estuda as bases desse modelo. Tem um pequeno exemplo. Suponha que alguém vai enviar a mensagem para uma outra pessoa. Né? A letra C é uma parte dessa mensagem só. E aí, essa mensagem depois de escrita, o computador vai ler essa mensagem como 67, por exemplo, quer dizer, a mensagem vai ser convertida, mas até aí não aconteceu nada, porque esse é o que o computador faz, né? Ele entende a mensagem com um tanto de números. Isso de acordo com uma tabela padronizada. E aí começa a encriptação no terceiro passo, justamente. Quando eu pego 67 e elevo a 53, eu estou protegendo a mensagem. Eu transformei o 67, que antes equivalia à letra C, a alguma coisa que eu não sei o que é. Só que mais do que isso, eu não preciso saber exatamente o resultado dessa potência gigante. Eu preciso saber só o resultado módulo 143, ou o resultado da divisão euclidiana, o resto da divisão euclidiana por 143. Tá? Então, o 45 é a minha mensagem encriptada. É basicamente isso. Eu uso o 53 e o 143 para proteger minha mensagem. Eles compõem o que a gente chama de chave pública, que qualquer um que vai enviar a mensagem de acordo com esses termos precisa saber esses dois números aí, o 53 e o 143. Depois, para poder traduzir ou decodificar a mensagem, eu vou pegar o 45 e vou elevar a outra potência, que no caso é o 77. E o resultado vai ser decodificado. De novo, eu vou precisar só do resultado módulo 143, que vai dar 67. Então, eu faço duas potências e eu volto a ter 67. Duas operações, basicamente. E aí, o 77, claramente, quem sabe o 77, quem conhece 77, essa chave, sabe decodificar a informação. Então, ele é a chave privada. Tá? E esses números não são arbitrários, nem 53, nem o 143, nem o 77. E é isso que a gente estuda. Né? Quais condições a gente pode fazer esse tipo de operação e obter a inversa, por exemplo. Tá? E a partir dessa discussão sobre criptografia, dessa teoria, pega alguns gatilhos para a educação matemática. Né? Se estou falando de criptografia, eu estou falando basicamente de tecnologia. E aí tem pelo menos dois vieses possíveis, que é usar tecnologias como ferramenta didática, ou então tecnologias como forma de inclusão. O material que a gente está lendo, estudando, desde a BNCC até o Currículo de Minas e outras referências, eles sugerem esses dois vieses. É possível perceber que tem essas duas inclinações, vou dizer assim. E o que faz sentido, né? A gente não pode pensar em matemática só como uma ferramenta para se aprender, uma coisa mecânica, mas a gente pode pensar também em inclusão social, né? Como é que você se insere no mundo de hoje sem tecnologia? Não tem como. E aí a gente está construindo o nosso guia de aulas a partir dessas discussões. E a gente está pensando, e já estamos produzindo, né, em fazer atividades que envolvam resolução de problemas, uso de recursos computacionais, habilidades no sentido da BNCC relacionadas ao modelo RSA, e a gente está organizando como um plano de aula sugerido por uma das nossas referências. Além disso, a gente está separando as aulas por dificuldade, as habilidades são destacadas de acordo com o currículo de Minas e a base nacional também. A gente está colocando a série sugerida e o roteiro e a dinâmica sugeridos. Né? Sugeridos porque, como eu falei antes, tem uma certa flexibilidade, tá? Se algum professor, porventura, for pegar esse plano para usar, esse guia de aulas, é claro que ele faria modificações de acordo com o contexto. As atividades
Atividades envolvem desde resolução de passatempos, até uso de calculadora para verificar a primalidade, explorar a divisão através de planilhas e também atividades em grupo envolvendo troca de mensagens justamente para simular essa proteção de dados que a gente precisa fazer. A gente ainda pretende executar uma aula piloto, porque eu também sou professor do Estado e realmente está muito difícil a gente falar em ensino remoto e aplicar um ensino remoto de qualidade para os alunos do Estado, por vários motivos, vocês possam pensar. E, então, uma aula piloto seria bom para, pelo menos, identificar o que pode melhorar nessa nossa proposta. É possível que a gente faça em breve, aplique em breve. Eu pretendo estudar mais referências do ensino de matemática e melhorar um pouquinho o diálogo com a teoria estabelecida. Tá? Então, é basicamente essa minha apresentação. Aqui tem algumas das referências, tá? Não são todas, tá bem simplificado, mas tem muito mais coisa que a gente está lendo. Tá? Agradecer a todos vocês e agradecer à professora Érica também, que tem me ajudado bastante. Ok, Pedro? Ok, Tiago, muito obrigado pela apresentação. Eu vou pedir para que você retire isso, obrigado. Na sequência, a gente tem a apresentação do Carlos Henrique, voltada para ensino de álgebra usando jogos. O Carlos, ele é orientado por mim e co-orientado pelo professor Luiz da Fonseca. Carlos, você consegue falar? Consigo sim, Pedro, me ouve bem? Sim, boa Olá, tarde, muito te boa ouço tarde, bem. valeu, muito obrigado. Eu vou ficar com você até você compartilhar a tela, ok? Perfeito, perfeito, Pedro. Pessoal, muito boa tarde, um prazer. Eu sou o Carlos Henrique Serra e orientado pelo Pedro Daldegan e co-orientado pelo Luiz da Fonseca. E o nosso trabalho consiste em desenvolver um jogo para o estudo de teoria de grupos, álgebra abstrata. E a motivação desse trabalho nasce do jeito certo de aprender errado, de começar aprendendo errado equações lá na educação básica, lá no ensino fundamental 2. Eu decoro passa para lá e é muito provável que quem é professor aqui presente já deve ter deparado com, nossa, x mais 3, então 3 passa dividindo, ou x vezes 2, 2 é positivo, ele passa subtraindo. E aí, o que acontece? O que está por trás disso tudo? Então, a ideia é perceber que tem estruturas muito bem elaboradas, estruturas muito bem fundamentadas por trás de toda a ação que a gente faz ao resolver uma equação, por exemplo. E para trabalhar nesse projeto, nós partimos com duas frentes. Uma frente estuda a teoria de jogos, gamificação, e a outra frente de pesquisa estuda matemática, mais especificamente teoria de grupos. E por esse fluxograma que está na tela, a gente tem a noção de que, partindo por duas frentes diferentes, a partir de um certo ponto, a ideia é que nós consigamos linkar, integrar essas duas coisas para desenvolver a mecânica de um jogo que será tratado como um jogo sério, ou seja, um jogo que é destinado ao aprendizado, ele é destinado ao ensino e instrução de um conteúdo específico, nesse caso, teoria de grupos. Como referencial teórico para a teoria de grupos, grande parte dos estudos se concentra no Joseph Gallian, álgebra abstrata contemporânea, e a ideia é que sempre que nós encontramos algum resultado ou demonstramos algum resultado mais teórico, que nós possamos trazer ele para o dia a dia do docente da educação básica, que é o meu caso, por exemplo, eu trabalho no Fundamental 2. Olha, isso é aplicável. A ideia de inverso eu utilizo para resolver equações envolvendo matrizes? Sim, mas eu resolvo também utilizo também resolvendo equações de grau 1, equações polinomiais de grau 1. A mesma estrutura do inverso, da associatividade, do elemento neutro, todas elas são comuns à teoria de grupos. E no referencial teórico da gamificação, nós temos duas correntes muito importantes.
Porque quando a gente pensa em gamificação e teoria de jogos, o Csikszentmihalyi, 2014, ele foi a pessoa que apresentou para o mundo a ideia da teoria do flow. E a teoria do flow, muito possivelmente, você já vivenciou ela. Quando você, por exemplo, pega um livro muito gostoso e começa a ler e se dá conta que leu a noite inteira e já amanhece com o sol te acordando para o dia, né, dando corpo ao seu dia, é em estado de flow que você está. Quando você se envolve demais numa atividade, quando a tarefa é muito prazerosa, você entra em estado de flow. E aí você perde noção do tempo, você tem uma capacidade de abstração e aprendizado muito maior. E por que falar de teoria do flow junto com gamificação? Porque os jogos, eles conseguem fazer de forma muito bem feita, os bons jogos conseguem fazer de forma muito bem feita o equilíbrio entre a dificuldade proposta para o jogador e as habilidades do jogador. Porque você só consegue entrar em estado de flow quando você tem esse equilíbrio entre habilidades e desafios. Desafios demais me gera ansiedade. Desafios de menos me gera tédio. Não vou criar interesse pela tarefa, eu vou largar. Os jogos conseguem fazer esse equilíbrio de forma automática, até pelo fato do simples passar de fases. E, e como que os jogos fazem isso? O que está envolvido nos jogos para fazer isso? É o que nós chamamos de mecânica dos jogos, que nossa principal fonte de consulta é o Deterting, 2011. Por exemplo, objetivos, conquistas, estratégias, a própria diversão em si, jogos colaborativos, o prestígio social. Todas essas são mecânicas que estão envolvidas nos jogos. Todos eles usam todas? Não. Nós temos jogos que, por exemplo, vai usar o perfil do conquistador, do desbravador, vai trabalhar o arquétipo de quem vai desbravar, vai conquistar. Não necessariamente eu vou ter envolvido o prestígio social. E no nosso desenvolvimento, o grande arquétipo buscado, ou a grande essência buscada do jogador é do conquistador. O nosso enredo se passa por alguém que precisa resgatar os elementos básicos que constituem um grupo. E aí ele começa a fazer uma viagem espacial. Então, isso é uma narrativa fantástica, estranha ou maravilhosa, dependendo da sua concepção, mas ele começa a fazer uma viagem interplanetária em busca de conseguir resgatar os elementos de jogos que foram sequestrados por um vilão que quer dominar o mundo, destruindo a matemática existente. Então, nós vamos explorar nesse jogo o arquétipo do conquistador, com objetivos traçados e estratégias para conseguir vencer os desafios. E vencer os desafios será conseguir resolver problemas que envolvem teoria de grupos. Então, as nossas expectativas ao final dessa nossa jornada de pesquisas e integração de conhecimentos e produção de material digital é contribuir com um jogo disponibilizado em plataformas móveis, tablets, celulares, que seja gratuito e seja destinado ao ensino de teoria de grupos. E nesse jogo, que a pessoa que pegar esse jogo, ela seja desafiada a trabalhar teoria de grupos. É um jogo destinado a estudantes do ensino médio, mas estudantes bem curiosos do fundamental poderão se divertir com ele. A ideia é que seja desafiador por um estudante curioso e, quem sabe, possa abrir. Ficaria muito feliz, tenho certeza que ficaríamos muito satisfeitos de descobrir que essa pequena amostra possa despertar em algum estudante lá do fundamental o gosto por matemática abstrata. Então, como eu havia falado, nossas principais referências, Csikszentmihalyi é um autor húngaro que trabalha com a teoria do flow, Deterting, que trabalha sobre a mecânica dos jogos, elementos dos jogos, e o Gallian, que é o autor do livro sobre álgebra abstrata. Só tenho a agradecer, principalmente aos meus orientadores, Pedro Daldegan e Luiz da Fonseca, a todo o corpo docente do Cefet. Não vou falar os professores, porque todos que passaram pelas turmas são excelentes. Agradeço demais, Pedro, obrigado, Luiz, obrigado a todos os professores.
E sucesso a todos os colegas também. Obrigado à turma por toda a parceria de sempre. Gente, grande abraço, viu? Carlos, adorei sua imagem final também, muito boa. Obrigado, Pedro. É, Valeu. eu agradeço a apresentação e também eu acho que eu posso falar pelo Luiz. É um prazer te orientar. Você é um cara muito motivado, então muito obrigado pela sua dedicação também. Obrigado, Pedro. Um grande abraço, viu? Outro. Então, na sequência, a gente tem agora a apresentação do Vilmar Pereira. O Vilmar vai falar sobre matemática na construção civil. Ele é orientado pelo Luiz da Fonseca. Vilmar, você está comigo? Sim, já conseguem ver a minha tela? Sim, consigo ver e ouvir, mas ainda não estou vendo a sua apresentação. Ah, ok. Agora é só maximizá-la, né? Ela está Já ótima. foi, já. Agora eu estou conseguindo ver e ouvir bem. Ok, Quando você se sentir preparado, pode começar, Vilmar. beleza. Então, boa tarde a todos. Conforme o Pedro falou, eu sou o Vilmar Jesus e o meu orientador foi o Luiz da Fonseca. Então, o tema da minha dissertação é a matemática na construção civil. Proporcionalidade, perímetro, área e volume e suas aplicabilidades no cálculo de materiais. Então, para dar início, né, por que eu abordei tal temática aí no desenvolvimento da minha dissertação? A motivação veio justamente aí da minha formação em matemática e também da minha formação em engenharia civil. Então, eu tentei levar a minha dissertação, de uma certa forma, para uma área onde eu tivesse um pouco de conhecimento para falar sobre o mesmo. Então, eu tentei fazer a união das duas coisas. E uma das coisas que me permitiu fazer essa união entre a matemática e a engenharia civil, né, que é esse projeto da dissertação, foi justamente algo relacionado à construção. E dentro da matemática, o que me permitiu fazer essa ligação aí com grande veemência, assim, e com grande força, porque eu gosto de levar a matemática sempre voltada para a realidade, para a realidade aplicada, né, na vida do estudante. Então, o que me permitiu fazer aí tal ligação foi a geometria, porque nela é bem fácil a gente levar o conteúdo matemático para a realidade. E fazendo a pesquisa aí de fichamento, né, dentro da disciplina de TCC com a Fernanda, foi possível perceber o seguinte, que existe poucos trabalhos que relacionam a geometria à construção, né? Na pesquisa eu pude perceber que de 5.700 dissertações já defendidas, só aproximadamente 5 delas relacionam, no caso, a geometria, né, à construção. Então, isso me incentivou um pouco mais ainda a estar desenvolvendo trabalho sobre a temática. Então, o referencial teórico que vai regir aí a minha dissertação são basicamente a BNCC, né, com suas habilidades ali, que sempre aborda essa questão da diversidade entre as áreas, né? O currículo referência de Minas Gerais, que também sempre faz as colocações para a gente estar levando uma matemática, né, relacionada às situações reais do estudante. E como tem essa ligação com a engenharia, vamos também, dentro da minha dissertação, falar um pouquinho de ABNT com as NBRs, né, que regulamentam as construções. Então, a estrutura da minha dissertação, basicamente, é essa aqui. E aí, logo à frente, eu vou estar falando um pouco sobre cada uma dessas partes aqui. Então, na introdução, o que eu deixo bem claro é a questão de estar levando a matemática aplicada à realidade do estudante. Porque, de certa forma, a construção civil, no caso aqui da minha dissertação, foi levado como referência à construção de uma casa, né? Porque, de certa forma, a casa está ligada à vida do estudante, ou seja, como moradia ali da sua vida cotidiana, ou então ele pode ter que contratar alguém para fazer uma reforma, né, os pais deles, né, ou algo do tipo. Então,
essa dissertação gira mais ou menos com essa linha de pensamento. Conforme eu disse, já tem alguns autores que defendem essa questão de levar o conteúdo relacionado à realidade do estudante, como o Araújo aí, né, em 2020, e tem também aí, em 99, esse autor que defende a geometria relacionada à realidade também do estudante. Então, a gente tem que procurar fazer um paralelo entre o que a gente pensa e ver a opinião de outros autores também que trabalham sobre o assunto. Então, dando sequência, o que vai reger, né, o entendimento dessa ligação entre matemática e engenharia civil, no cálculo aqui de materiais, de uma construção, os conteúdos matemáticos que vão permitir com que isso aconteça basicamente proporcionalidade, volume, área e perímetro. Sempre que eu procuro inserir algum conteúdo em sala, sempre na medida do possível, eu procuro levar ao aluno uma maneira de visualizar e entender aquilo que se está falando. Aqui nessa imagem a seguir, vocês podem perceber que eu procuro levar, no caso, o conteúdo a uma certa assimilação de alguma coisa para o estudante, para ele criar uma ligação entre cada um dos conteúdos. Nesse caso aqui, por exemplo, as imagens remetem a volume, área e perímetro. Dando sequência, então, após os conteúdos básicos de matemática necessários ali para abordar esse conteúdo, eu dou sequência falando de alguns tipos de construções. Nessa primeira parte aqui, eu só falo dos vários tipos de construções, né, com seus diferentes materiais. É como se fosse uma história sobre as diversas construções, né, existentes aí ao redor do mundo. Para ele meio que se ver que não existe só um tempo de construção, conforme a levada como referência para os nossos cálculos materiais, mas depende da localidade, né? São outros tipos de construções, outros materiais. Então, essa história aqui inicial é para meio que abrir a mente dele para os diferentes tipos de construções. Aí, logo em seguida, conhecendo uma construção, essa aqui já é uma abordagem mais técnica, né, da engenharia, onde são apresentados para eles as estruturas, né, da construção, bem como o terreno, planta baixa, e também aqui no nosso caso, esse projeto 3D aqui é o que será considerado praticamente aqui na minha dissertação para o cálculo de materiais. Aqui também, dando sequência, ainda na parte de conhecimento de uma construção, eu mostro para eles a parte estrutural, onde vocês podem ver presentes as vigas, pilares, cinta, estaca, sapata. Então, eu explico para eles toda essa parte estrutural. E aí vem para o cálculo de materiais. Eu concentrei em alguns dos principais materiais que se utilizam na construção. E, dando início, eu mostro para eles como é que se realiza o cálculo do concreto, né? E dentro da dissertação, esse cálculo do volume é feito de forma bem separada, bem detalhada, parte por partes. Calcula primeiro a viga, depois os pilares, depois a cinta, depois os mini pilares, depois somente as sapatas. Então, dentro da minha dissertação, eu procuro fazer isso de forma bem passo a passo, para que realmente facilite o entendimento do estudante aí, fazendo essa relação entre matemática e engenharia civil. Depois do cálculo de material, no caso concreto, eu mostro para eles a questão do cálculo de tijolos. Aí, para facilitar, né, a visão, é feito o cálculo de tijolos nas paredes externas, separa-se também as paredes internas, e aí faz o cálculo dos tijolos, também feito de forma bem detalhada, parede por parede, descontando os vãos livres, né, que tem, e outras coisas. E a imagem a seguir é uma visão detalhada da parede da frente da construção. Ainda dando sequência nos cálculos de materiais, eu abordo também o cálculo da ferragem, né, no caso do aço. Aí tem um desenho simbólico de uma ferragem, e eu comento para eles, né, em sala de aula, durante as aulas, onde é necessária a utilização de ferragem. E essa ferragem vai ser utilizada em toda a parte, né, que se utiliza o concreto especificamente. Então, o concreto serve para revestir essa ferragem aí dentro da construção. E também essa ferragem é calculado sempre passo a
parte por parte. Dando sequência ainda na parte de cálculo de materiais, referente ao piso, né? Eu mostro para eles como é que se faz o cálculo do colocamento de piso, no caso das cerâmicas, nessa residência. Dentro da minha dissertação também, após os cálculos de materiais, eu coloco alguns valores de serviço que podem ser encontrados, né, no site aí de infraestrutura de Minas Gerais. Dependendo do serviço, tem o preço de custo aí de cada um deles. Além disso, também, eu coloco como aí referências, assim, de atividades que abordam essa temática aí, fazendo uma relação da matemática com as construções aí. E aí estão alguns exercícios como os exemplos. As minhas expectativas com esse trabalho é poder concluir e realizar a defesa da dissertação, e também espero poder contribuir no processo de ensino-aprendizagem, bem como proporcionar um material de auxílio pedagógico aos professores com conceitos matemáticos e suas aplicações em cálculos detalhados de alguns materiais da construção civil. Aí são algumas das minhas referências, e o mais, eu espero a colaboração de todos, as críticas, os pensamentos, as sugestões, porque como a dissertação ainda encontra em fase de desenvolvimento, qualquer contribuição e sugestão será bem-vinda para o enriquecimento do trabalho. No mais, o meu muito obrigado. Oi, Vilmar, muito obrigado pela apresentação. Já tem algumas perguntas para você lá no SpeakUp, não se preocupe. Na sequência, a gente tem a nossa última apresentação do dia, com o Rodrigo Rafael Gurgel. Ele é orientado pela professora Érica e ele vai falar sobre ensino-aprendizagem de retas e circunferências. Rodrigo, por favor. Boa tarde. Boa tarde. Você já consegue me ouvir aí? Sim, consigo te ouvir, Rodrigo. Ok, deixa eu só ligar minha câmera aqui, né? Tudo Deixa eu bem. ver se eu consigo ligar aqui. Não está acessando a câmera, não está liberado. Não, Mas, tudo bem. A apresentação eu já estou vendo, mas ela não está ampliada. Modo tela cheia, apareceu? Apareceu certinho agora, Rodrigo. Ótimo. Então, primeiro, antes da gente iniciar, agradecer, né, pelo evento. Muito importante, né, toda essa discussão da produção discente e, né, na expectativa do fechamento, né, espero poder fechar aí, né, bem esse evento, depois da fala de todos os colegas, né, e vamos iniciar, né. Bom, o meu trabalho, né, ele iniciou a partir de um momento, assim, meio de pesquisa mesmo, né, de procurar, né, algumas inquietudes que eu tinha enquanto professor. Eu já sou professor, né, da rede pública, né, e privada já há mais de 21 anos, e lecionando, né, matemática esse tempo todo, algumas coisas sempre me chamaram a atenção em relação a como que as aprendizagens elas se davam em sala de aula. E eu me deparei com uma pesquisa, né, a respeito de representações, né, de objetos matemáticos, e aí, a partir daí, surgiu a ideia de trabalhar com ensino e aprendizagem de retas e circunferências, né, na terceira série do ensino médio, através da resolução de problemas e os registros de representação semiótica. A minha orientadora é a professora Érica Marlucci, né, e eu vou trazer um pouquinho, né, de como que a gente começou a estruturar esse trabalho, e a pensar, e a produzir, a pesquisar em cima dessa ideia. Bom, como eu disse, né, como eu sou professor, né, da educação básica, né, então sempre essa inquietude, né, essa motivação surgiu a partir dessas dificuldades que eu vivencio enquanto professor, e principalmente nesse processo de ensino-aprendizagem dos conteúdos da geometria analítica. A questão também da necessidade de agregar, né, às minhas aulas e ao ensino da matemática novas metodologias de ensino que pudesse fazer com que os estudantes atingissem os objetivos, né, finais aí das aprendizagens. Uma coisa muito importante também que eu adquiri enquanto professor é essa coisa de sempre querer promover o protagonismo do estudante nesse processo todo, né?
do ensino da matemática. E a gente vai ver hoje, através da apresentação, que essa metodologia, né, ela vai permitir que isso ocorra, né? E, além disso, promover a discussão entre os estudantes a partir de situações, problemas, entendendo a avaliação como uma prática educativa mediadora. Bom, os objetivos, né, assim, gerais específicos, né, do trabalho, primeiro é investigar tese e dissertações do Profimate que abordem a resolução de problemas, né, e o ensino de conteúdos de geometria analítica no ensino médio. Além disso, desenvolver, né, um ensino-aprendizagem de conceitos de retas e circunferências através da resolução de problemas. É uma questão importante que eu vou destacar depois, né, dos referenciais teóricos, o porquê dessa expressão através da resolução de problemas. E utilizar sequências didáticas compostas por problemas que permitam, né, desenvolver esse ensino. Além disso, identificar, né, registros de representação, conversão e tratamento nas atividades envolvidas, analisar e investigar como que o desenvolvimento das atividades ocorrem através da resolução de problemas e contribuir para a identificação dos registros de conversão e tratamento que estão associados a um outro referencial teórico que eu vou mostrar. Bom, o projeto em si, ele surge através dessa pergunta, né, de pesquisa. É possível aprender geometria analítica partindo da metodologia de resolução de problemas e medir essas aprendizagens ao analisar os registros de representação dos estudantes? Como fazer um paralelo com outros objetos matemáticos através dessa perspectiva? Então, para tentar responder um pouco dessa pergunta, tem aqui mais ou menos uma ideia, né, de como que o projeto ele vai se desenvolver. Aqui tem a pergunta, né, norteadora. Ela vai partir, né, essa pergunta, primeiramente através de um mapeamento que a gente já realizou aí na disciplina da Fernanda, né, trazendo aí, procurar informações a respeito de dissertações, né, que vão tratar desse assunto. A partir daí, né, para a gente ter um referencial, né, de dissertações, trazer, né, para essa pergunta, né, para essa inquietude, né, o referencial teórico. Só que o referencial teórico, ele está linkado, né, em duas partes. O referencial teórico da própria matemática, né, que é a geometria analítica, e o referencial teórico educação. Eles estão interligados, né, como vocês podem ver aqui através dessa imagem, da seguinte maneira. O referencial educação, ele vai tratar da resolução de problemas e também dos registros de representação semiótica. Isso tudo linkado, né, ao referencial da matemática, que é a geometria analítica. Bom, isso vai ser trabalhado, né, estudado através de uma sequência didática, que vai gerar dados para poder fazer registros e análise de resultados, para poder responder à pergunta geradora do projeto. Bom, como eu já falei, o referencial teórico, né, ele está se baseando em dois aqui, o referencial teórico da educação, uma resolução de problemas, né, apontado aí, né, pelas pesquisadoras Lourdes, né, Onoshiki e Norma Alevato, que são pesquisadoras importantes, né, na área de resolução de problemas, nessa metodologia, né, e os registros de representação semiótica do Dival, né, que é um psicólogo francês, pesquisador, né, que está amplamente voltado para o estudo dos registros de representação. E esse referencial teórico, a gente vai ver que os dois, existe uma interseção, né, entre o que Dival coloca e entre o que o registro de representação semiótica associa à resolução de problemas. Então, Dival, né, ele coloca, né, que o ponto comum, a grande maioria dos bloqueios dos alunos, quaisquer que sejam, os domínios das atividades matemáticas, está associado à incapacidade de converter a representação de um objeto em uma outra representação desse mesmo objeto. E que o sujeito só aprende um determinado conceito matemático quando ele é capaz de representar simultaneamente esse objeto com dois registros de representação e fazer essa troca de forma espontânea. Então, a ideia é pegar essa, né, teoria de registro de representação semiótica e tentar aplicar a metodologia de resolução de problemas para perceber, para verificar se a metodologia favorece a identificação desses registros.
Em relação à resolução de problemas, né, o Nozick Elevato coloca que essa metodologia ela começa a partir de um problema que é um ponto de partida, né? E esse problema, ponto de partida, ele deve ser orientador para a aprendizagem de novos conceitos e novos conteúdos matemáticos. Hoje a gente viu aí o Vitor falar no início da palestra dele, né, sobre essa questão, né, que eu toco aqui agora nesse nosso projeto. E além disso, elas afirmam que a aprendizagem ela se realiza pela construção dos conceitos próprios do aluno quando ele é colocado em situação de resolução de problemas. E o professor ele tem um papel mediador, né, para garantir que essas situações geradoras possam produzir, né, conhecimento, sendo que o aluno ele é construtor do seu próprio conhecimento. Então, a gente pode perceber que os dois referenciais teóricos, né, de ver se é possível, né, aprender através de dois registros diferentes, e o outro traz para a gente uma metodologia que permite a gente verificar se isso pode ocorrer ou não. A ideia é essa. O referencial teórico da resolução de problemas, ele é composto de 10 passos, né, que a gente segue, né, e esses 10 passos, eles estão, né, apoiados nessa metodologia, né, e um deles é a preparação do problema, depois a leitura individual, a leitura em conjunto, né, depois a parte da resolução do problema em si, a observação e o incentivo, e a partir daí o registro das soluções na lousa. O que é importante aqui destacar é que o problema é o ponto de partida inicial. Na verdade, a gente não coloca o objeto matemático já com a teoria pronta. A gente parte da situação problema para ela ser construída, até que se chegue na formalização do conteúdo feito pelo professor. É importante que nesse processo tenha uma plenária para a busca de consenso, né, se esse problema ou não gerou ou não algo, né, de produção de conhecimento, para a partir dele propor novos problemas, né, que seria o 10º passo da aplicação dessa metodologia. Bom, o desenvolvimento do trabalho, né, é seguir essas 10 etapas, focado na ideia de que o processo de ensino-aprendizagem se dá através da resolução de problemas, a partir daí coletar dados para a gente poder analisar, através de encontros virtuais ou online com estudantes da terceira série do ensino médio, e permitir, dentro da legalidade, extrair dados que possam expressar os sentimentos, os registros que eles vão fazer a partir da aplicação da sequência didática, e assim trazer resultados através do problema gerador. Além disso, utilizar formulários eletrônicos, plataformas de aprendizagem, aplicativos, né, associados a atividades investigativas. Um deles é o GeoGebra, né, que é um software importante para geometria, que permitirá para a gente desenvolver essa proposta e essa sequência didática. Isso tudo vai depender dos problemas a serem escolhidos, né? Essa talvez seja a tarefa mais difícil, né, a escolha de problemas geradores, né, que permitam chegar onde se quer. Depois, fazer uma análise qualitativa dos dados coletados, dando ênfase ao processo de pesquisa e não ao resultado final. Bom, para fechar essa apresentação, vou falar um pouquinho das expectativas, né? Quando a gente vai trabalhar com essa ideia da resolução de problemas, né? A gente quer chegar na ideia do processo de ensino-aprendizagem e colher, né, frutos disso, mas o trabalho a ser desenvolvido, ele não poderá estar fechado em si mesmo. Ele pode apresentar resultados durante todo o processo, associados à interrogativa inicial, e dentro disso, o trabalho ele é passivo de questionamentos, que eles podem ser alterados a fim de se obter novos resultados através da observação de outros conceitos que a gente ainda não tem analisado. Aqui tem uma imagem que caracteriza bem isso, né, que é a visão que a gente pode ter ao se deparar com uma situação, um problema inicial, e a partir dela criar expectativas até que se chegue a uma possível decisão a partir daquele problema. Essas são minhas referências bibliográficas, né, pontuado aí, né, na questão da resolução de problemas, né, também baseada aí, né, na Base Nacional Curricular, nos registros de representação semiótica que eu já citei, e também num livro muito importante, que é a Resolução de Problemas, Teoria e Prática, que ele traz toda essa teoria, toda essa metodologia de como ela pode ser aplicada e resultados que pode se esperar que podem ocorrer. Em especial, queria agradecer a minha professora orientadora, Érica, a todos os professores desse programa e a todos os organizadores desse evento, né, e fico feliz de poder estar fechando, espero ter trazido aí a mensagem principal do meu trabalho aí, que é garantir uma educação de qualidade enquanto professores aí, né, da rede pública ou privada. Obrigado a todos.
Oi, Rodrigo, obrigado pela apresentação. Eu agradeço a todos os alunos e a aluna por todas essas apresentações. Eu achei muito legal quando você está dando aula, às vezes você não tem tempo de conversar com os alunos para saber o que está acontecendo em cada projeto, né? A Fernanda acompanhou todo mundo em TCC, já deu para perceber a influência grande de TCC em cada trabalho, então parabéns, Fernanda. Uma outra coisa que me deixa muito satisfeito é perceber que vocês estão conseguindo desenvolver a pesquisa de vocês, né, para algo que incomoda vocês, para algo que parece com vocês. O Igor, ele citou mais cedo, né, na parte da manhã, a importância da gente fazer um trabalho, de escrever um trabalho que a gente se identifique, né? Eu acho que isso é muito importante, que vocês façam isso, procurem fazer isso, né? E que as orientações também sejam nesse sentido, né, de aprimorar o que vocês têm já de melhor. Fernanda, eu vou abrir espaço então agora para as perguntas e vou deixar esse espaço para você. Não, o espaço é dos meninos. Para você e para os meninos desse bloco, né? Os lindos, né? Então, vamos começar várias perguntas. Eu já vi que vocês estão respondendo, né? Lá no Speak Up. Vou trazer algumas aqui, tá? Primeira pergunta vai ser para o Antonini. É uma pergunta minha, tá, Antonini? Pergunta minha. Ela não está lá, não. Então. As de lá eu já olhei. Então, o professor Vitor, né? A palestra do professor Vitor, ele colocou em evidência uma questão muito importante, né? Que é a questão da desvalorização da figura do professor. Ele falou um pouco isso na fala dele. E a gente, mesmo num cenário pandêmico, né, em que muitos professores se viram numa situação de ter que aprender, às vezes, em tempo recorde, né, em casos do zero, a fazer uso de recursos que ele antes nem pensava em utilizar para tornar a sua aula possível, ainda assim existe um discurso muito comum da desvalorização da figura do professor, tá? Então, assim, eu acho que nesse sentido, a sua proposta de trabalho ela é muito atual, porque marginalmente você coloca em evidência um trabalho que muitos professores estão quase que forçosamente tendo que fazer, que é a gravação de videoaula, né? Então, quando um aluno ele tem um contato com uma videoaula que aparece lá no tempo de 5 minutinhos, parece que o professor não teve quase nenhum trabalho para produzir aquele material, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso, dos desafios que você encontrou e continua encontrando, penso eu, para produzir esse material, que tem que ter um contexto com o ensino de funções, que vai levar para a realidade do aluno, né? Tem todo um roteiro aí dessa operacionalização para se chegar no seu objetivo, que é levar o ensino de funções de uma maneira mais contextualizada. Então, eu queria que você situasse a gente um pouquinho desses desafios, que não fica, né, transparente para quando a gente vê uma videoaula, né? A gente acha que é fácil. A brincadeira foi durante a apresentação, né, pessoal, já para começar a minha resposta, vou contar um pouquinho o que aconteceu na apresentação que a gente fez, numa prévia que a gente fez durante a aula. A minha prévia foi em vídeo. Eu gravei um vídeo para que pudesse responder, para que eu pudesse apresentar meu trabalho, para que aquilo parecesse um pouco com... Deixa eu botar o fone, porque está tendo um barulho externo aqui, me diminui um pouco. Então, para que aquilo ficasse mais parecido com o que a gente ia produzir, né? Enquanto videoaula, então fazer aquela apresentação mais ou menos no modelo que a gente tinha intenção de criar as videoaulas. E foi interessante que os meninos falaram, não tinha pensado na ideia do vídeo e tal, mas apresentar com vídeo é mais fácil. Eu gravei mais de 30 vezes a apresentação. E fora o período de produção, de trabalho e tal. Então, para que eu fizesse uma apresentação em vídeo, eu precisei fazer a gravação dela mais de 30 vezes. Ou seja, eu gastei 30 vezes o tempo que estava lá, mais os intervalos, mais os cortes, mais as mudanças, mais as adaptações. E esse modelo veio muito do início da pandemia, né, que a gente se viu de pé e mão amarrado. Eu trabalho numa escola particular do interior e as aulas praticamente não pararam, mas a gente começou a fazer as aulas
online, videoaulas para os meninos e tal. E isso fez com que eu tivesse que me adaptar muito rapidamente. Aquelas primeiras semanas foram muito puxadas e a gente foi se readaptando, se replanejando. E é interessante que não tem limite, né? Não tem limite para essa parte tecnológica. Você começa com um modelo, você já consegue um outro melhor, e já vai evoluindo, consegue inserir novos modelos, né? A gente já tem novas propostas do nosso próprio trabalho para inserir mais aplicativos, né? Eu até esqueci de falar isso hoje, porque foi uma pergunta que me foi feita outro dia, que eu acho importante. A gente também pretende utilizar o GeoGebra, utilizar o Excel, para nos ajudar nas nossas apresentações e nas nossas aulas, né? Agora, esse processo de montagem de vídeo, de construção, ele é muito demorado, ele é muito difícil, porque além da gente ter que produzir cada aula escrita, quando você vai montar essa videoaula, precisa pelo menos experimentar umas 10 vezes cada uma, né? Então, isso eu acho que dá um trabalhão mesmo. Mas está sendo bem legal, a proposta está sendo bem interessante. Eu estou gostando muito desse desafio. Mas professor sempre vai ser desvalorizado enquanto a gente viver num país que não tem na educação das coisas mais importantes, né? Isso é difícil. Beleza, Antonino, obrigada, viu? Agora a pergunta para o Heraldo. Aí, Heraldo. Sim, estou aqui. Tá. Então, na verdade, são 3 perguntas, Heraldo, então eu vou juntá-las aqui, tá? Temos uma pergunta do Rodrigo. Rodrigo, ele fala assim, Heraldo, no contexto de ensino-aprendizagem de funções exponenciais e logarítmicas, sua proposta de trabalho objetiva amenizar as dificuldades encontradas pelos estudantes ao estudar esses objetos matemáticos? E aí, emendando... Oi, Heraldo? Não, pode terminar. Deixa eu emendar, tá? Porque aí tem a ver com conteúdo matemático também. O Bruno, ele quer saber se, na sua proposta, de alguma forma, você pretende trabalhar com exemplos voltados à matemática financeira. Então, para a última pergunta, sim, eu pretendo desenvolver uma das propostas. Eu pretendo desenvolver 6, mas no final, na hora de fechar o trabalho, eu devo colocar 4. Assim, seleciono as que eu achar melhor. A financeira, assim, tem uma delas, sim, que seria uma proposta, porque na matéria de matemática financeira, juro composto, a gente recai muito na PG, recai em função exponencial ali. Então, querendo ou não, faz parte da proposta minha, que é abordar as funções que têm estrutura de função exponencial. Mas aí, quanto às funções logarítmicas, eu não consegui desenvolver, porque como eu quero uma proposta que o aluno seja capaz de... Eu quero trabalhar em cima do conceito de taxa de variação. A função logarítmica, para mim, ela não tem uma taxa de variação observável que eu consiga medir por instrumento, por algum dos experimentos. A função logarítmica, para mim, ela ficou meio defasada na minha parte. Então, mas a função exponencial, o que cresce exponencialmente ou decresce, é fácil a gente observar essa taxa de variação, mas no logaritmo eu não consegui ainda desenvolver alguma proposta nessa área. Mas as exponenciais, sim. Ótimo, Heraldo. Obrigada. Agora, pergunta para o Tiago. E aí, Fernanda? Tudo bem, Tiago? Tudo bem, e você? Então, uma pergunta do... Está dando eco? Uma pergunta do Rodrigo. Vocês pensaram em atividades ligadas para hora do código? Programação básica? Tem essa abordagem lá na plataforma Khan Academy. Não, Rodrigo, a gente não pensou, eu desconhecia esse tipo de abordagem. Nas nossas abordagens, o que mais tem são a matemática elementar, aritmética, verificação de primalidade, coisas desse tipo, e a gente tem envolvido, uma das atividades, por exemplo, é separar a turma em grupos e cada grupo tentar fatorar um número, que isso é um dos processos
do RSA. Se você fatorar um número, você quebra a mensagem, vou dizer assim, você consegue descobrir qual é a mensagem, você quebra o código. Então, a gente está fazendo essas coisas, mas envolvendo lápis, papel e calculadora. Mas eu vou seguir, vou dar uma olhada na sua sugestão, vou dar uma procuradinha nisso, sim. Pode ser interessante, né, para incrementar. Beleza, Tiago. Agora uma pergunta para o Carlos. Olá, Fernanda, muito boa tarde. Boa tarde, Tudo bem? Carlos. Joia. Tudo jóia. Vou emendar algumas perguntas que foram feitas, tá? Eu acho que elas têm alguma relação, eu acho que você dá conta de responder todas aí. O Pedro, ele fala assim, Carlos, além de criar a mecânica do jogo, você pretende aplicá-lo nas suas turmas? Você teve experiência com gamificação em momentos da sua prática, da sua formação? Tá? Nessa pergunta, Carlos, que pergunta se você pretende aplicar na sua turma, caso você venha aplicar, o Rodrigo quer saber, vocês pensarem como pode medir a eficiência do jogo proposto? Tá? Ah, E uma beleza. pergunta bem interessante, que é feita pelo Márcio. O Márcio, ele pergunta se você acha que o uso dos jogos digitais como objetos de aprendizagem vai acabar se tornando uma vertente de discussão da educação. Pô, eu acho que é possível responder as três juntas, eu espero não embolar os assuntos. Eu acho que sim, tem grande possibilidade dela se constituir uma vertente. Até porque ela não está a gamificação hoje não consiste apenas ao cenário educacional. Por exemplo, você tem gamificação aplicada em setores de empresas do setor privado, por exemplo, terceiro setor, setor de saúde e times de futebol, por exemplo, clientes com suas marcas. Então, acho sim, é uma grande possibilidade. E aí é claro, né, que tudo deve ser usado com bastante ponderação e assertividade. Não é a solução de nenhum dos problemas educacionais, né? É mais uma ferramenta que requer capacitação profissional para poder aplicar. E aí, envolvendo a pergunta do Pedro, eu já apliquei, mas é a primeira vez que eu desenvolvo. Eu já participei de tarefas gamificadas, inclusive no próprio mestrado, na disciplina de geometria, o Carlos Magno, ele aplicou o Euclídea, foi super divertido e ele alcança etapas realmente super evoluídas, fica muito legal, e a turma se integrou bastante. O WhatsApp da turma era super movimentado na época do Euclídea, então conseguiu mexer com a turma, sabe? Acho que inclusive tinha uma galera que estava gostando mais de jogar do que de fazer exercício escrito. E aí, o Euclídea, por exemplo, dos jogos educacionais, um dos jogos sérios, mais bem conceituado dos últimos tempos. E aí, quando o Rodrigo pergunta sobre medir qualidade, tem uma metodologia que se chama MAXEI, Metodologia de Avaliação da Qualidade do Software Educacional Infantil. Então, ela já estabelece alguns parâmetros, como, por exemplo, facilidade e clareza de utilização, clareza do feedback, a graduação dos níveis de dificuldade. Então, se tem já uma tecnologia que, junto com o sistema Likert, com a escala Likert, ela faz essa medição para a gente. Só que essa medição, a proposta é que nós possamos fazer após a defesa. Eu tenho interesse de aplicar, mas não queria aplicar numa única localidade, não. Queria fazer um estudo de casos, e aí contar com a parceria de professores, de outros professores em distintos cenários, para conseguir fazer a aplicação. Então, após a defesa, eu quero fazer a aplicação, receber o feedback para poder ajustar a mecânica dele e fazer um estudo de casos. Então, eu acho que eu passei pelas três perguntas, Fernanda. Muito obrigado a quem fez as perguntas. Obrigado novamente, professora. Eu agradeço, Carlos. Agora o Vilmar, né? Estou aqui. Oi, Vilmar, tudo bem? Tudo jóia. Perguntas, muitas sugestões lá para você, Vilmar. Eu dei uma olhada lá. Vou juntar algumas questões, tá? Para que você possa aí nos esclarecer.
Então, o Bruno, ele fala assim, ó, Brumar, seria fantástico se os alunos pudessem visitar um canteiro de obras para ver de perto essas aplicações, né, que você propõe no trabalho. Aí ele fala assim, o que você acha da ideia? E aí, nessa mesma linha, o Pedro, ele pergunta se você vai utilizar algum programa, algum aplicativo para apresentar essas construções para os seus alunos. E, nesse sentido, ele pergunta se você pensou em incentivar a criação de maquetes, tá? E a professora Jane, lá no ensino remoto e até mesmo no presencial, o jogo Minecraft, algum genérico, na sua atividade. Você pensou nisso? Olha, você vê várias propostas aí, né, meu irmão? Respondendo aí as perguntas, referente ao canteiro de obras, e como eu trabalho em escola da rede pública estadual, às vezes para a gente sair com o menino de dentro dos muros da escola é meio complicado. Então, durante as minhas aulas, quando eu abordo tal temática dentro da sala de aula, e quando eu passo o trabalho em grupo, porque essa dissertação minha, esse trabalho, eu passo ele sempre desenvolvido, como é um trabalho assim, que envolve vários conceitos matemáticos, como vários cálculos ali de algumas coisas, então eu sempre procuro passar o trabalho em grupo para que um possa estar ajudando o outro. E aí, quando as aulas abordam essa temática envolvendo a questão da engenharia, eu saio com eles no próprio pátio da escola para estar mostrando algumas estruturas e conhecendo um pouco, no caso, dessas partes que a gente, no caso, vai calcular dentro do trabalho. Então, não vou em obras, mas eu faço esse passeio com eles dentro da própria escola. Referente ao programa aí, como eu já fiz essa aplicação dessa atividade com eles em 2019, né, no terceiro ano que eu trabalhava, então como foi de forma presencial, aí foi meio complicado na rede estadual a gente mostrar algum programa, porque a gente meio que não tem muito material disponível para poder estar utilizando na sala de aula, né? Mas agora, na questão do ensino remoto, a gente que é da rede estadual, a gente fica meio que limitado e meio que impedido os colegas que estão aí da rede estadual podem comprovar isso, a gente fica meio impedido de colocar uma proposta ou um trabalho a mais para os meninos, além daquilo que o Estado já fornece, que é um PET. O PET é uma mini apostila onde já vem com determinado conteúdo, determinadas atividades. Mas eu pretendo, nesse ensino remoto, o que eu vou fazer? Eu vou conversar com alguns diretores e propor, no caso, como se fosse um mini cursinho, eu vou pedir eles a permissão para ver se eles vão permitir, porque eu pretendo, ensinar isso, e justamente trabalhar com um programa onde eu crio as construções de plantas, e até mesmo da casa em 3D, propor como uma participação voluntária. Então, vai participar aqueles alunos que realmente tiver interesse, né? Porque vai ser algo meio que fora da grade escolar deles. Referente a alguns jogos aí que comentaram, eu não conheço nenhum deles, mas conforme algumas outras dicas também que os colegas já tinham dado de jogos, eu vou procurar me inteirar a respeito deles e como vai ser novidade para mim. Então, eu vou procurar entendê-los, né, para ver se eu consigo, dentro da minha proposta, aí, aplicá-lo e usá-lo com os estudantes. E referente à maquete que o Pedro comentou, se não me engano, durante as aulas eu não peço para eles fazerem maquete, mas eu peço para eles fazerem geralmente uma planta ali, de uma planta baixa, né, a respeito de uma casa que ele queria construir no futuro e algo do tipo, mas a maquete mesmo eu nunca, até pensei já em pedir, mas não pedi em nenhum momento assim, em questão de maquete. Dentro dessa proposta não, já pedi maquete em outros assuntos, mas dentro dessa proposta não. E é isso, eu acho que eu respondi todos aí. Ok, Vilmar, só interrompendo um minutinho, Fernanda. Vilmar, essa questão das maquetes demanda tempo, né? E tudo que é tempo Justamente. no meio desse furacão, né, do ensino. E até mesmo na questão de materiais, tem uma enxurrada de materiais que pode ser calculado. Eu concentrei só, dentro do trabalho que eu peço para os alunos, eu concentrei só naqueles que eu considero ali, entre aspas, principais e que é mais comum no seu dia a dia, como cálculo de tijolos, o volume de concreto que vai gastar, porque se for estender a uma lista extensa de materiais ali dentro da sala de aula, meio que demanda tempo.
Sobre essa dificuldade de tirar alunos da escola, eu sempre fui de escola pública e eu andei, como aluno, eu consegui tirar alunos de dentro da escola na minha época, eu mesmo consegui tirar. E hoje eu tenho algum contato dentro da prefeitura de BH. Então, não agora, na pandemia, por favor, não bota ninguém para fora em obra, apesar de que tem muita obra andando, mas você pode conversar comigo no futuro se você quiser alguma intervenção desse tipo, que eu acho que eu consigo te Porque as minhas ajudar. escolas de atuação, eu moro em Santa Luzia, então eu teria Mesmo que, no caso, assim, grande BH, existe uma influência política muito grande aqui com a prefeitura de BH que se estende para fora, tá? beleza, eu agradeço aí a sugestão. Falou. Alô, vereador Pedro, viu? Brincando, Pedro. Agora eu pergunto para o Rodrigo, né? Beleza, Fernanda. Eu só não consigo abrir minha câmera aqui, eu não sei, porque eu tô logado fora do Teams, né? Por causa do nome, lembra? Aí a câmera eu não sei por que ela não tá ativando. Pedro, você consegue? Mas tudo bem, não tem problema, eu respondo aqui sem ela. No caso, o Rodrigo, ele deveria estar podendo ativar tudo. Eu não bloqueei nenhuma função dele. Mas não tem problema, eu posso responder sem a câmera aberta, se for problema. Senão eu logo direto do outro jeito, que aí eu Como consigo. matemáticos, todo mundo vai abstrair a imagem do Rodrigo, tá, gente? Não, beleza. Vamos lá. Abstrair. Então, Rodrigo, é uma pergunta minha para você, tá? Ela não está lá explicada, porque à medida que eu vou mediando as perguntas, eu acabo não tendo tempo de escrever lá, tá? Tá legal. Você traz no seu trabalho uma teoria que não é nada fácil, né? Que é a teoria dos registros de representação de Duval, uma teoria, inclusive, cognitiva, né? Ele trabalha na linha da psicologia cognitiva. Verdade. Então, o que acontece? Hoje se tem uma discussão acerca dessa teoria, né? Ela tem sido discutida, principalmente pela escola francesa e pela escola italiana, de modo que essas mudanças entre os registros, e aí no seu caso a gente fala talvez mais da conversão do tratamento, porque você vai passar por registros distintos, né, de um mesmo objeto, existe uma discussão de que talvez não exista nem em todos os casos exista uma transição entre os registros. Às vezes ocorre uma ruptura e a compreensão do aluno ela é limitada em um ou outro registro, que contrapõe, de certo ponto, a teoria de Duval, que fala que quando o aluno transita em pelo menos 2 registros, houve ali a compreensão de um determinado conhecimento. Né? Se tem discutido nessas teorias que vão, né, que contrapõem um pouco a ideia de Duval, é que pode ser que haja ali, durante essa transição, uma unidade cognitiva, eles chamam de unidade cognitiva, que garante realmente essa transposição, e não a ruptura. E aí, por que eu chamei isso aqui para você? Porque vocês colocam no trabalho que existe uma intenção de medir a aprendizagem, né, através de um processo de resolução de problemas, onde vai ficar evidente os registros de representação. Vocês vão trabalhar os diferentes registros numa proposta de resolução. Então, eu queria saber se vocês pensaram, de alguma maneira, nessa possibilidade de não estar havendo essa transição, de que, na realidade, a gente tem ali uma ruptura, e como que vocês vão conseguir medir que o foi efetivo pensando nessa questão da conversão, né, entre registros diferentes. Só uma coisinha, porque parece que picou a sua última fala. Se não foi efetivo... Se não foi efetiva essa transição entre os registros... Como é que a gente mediria se não foi efetivo? Ok? Ok. Então, Fernanda, inclusive, essa questão da medição, né, é algo complexo, né, como a gente já tinha conversado anteriormente, né, de se fazer. Primeiramente, né, que a gente tem um primeiro dificultador, né, seria, até tem a ver com a pergunta que depois o Pedro faz, né, que é a escolha do problema. A escolha do problema gerador, né, ele vai dizer muito do que a gente vai tentar fazer em termos de verificação, né?
E, na verdade, assim, ao longo da aplicação da metodologia, né, podem ocorrer etapas ali que vão nos mostrar que aquela formalização do objeto matemático a ser estudado, que ela não vai conseguir ser realizada só com a aplicação da metodologia de resolução de problemas, ou seja, vai ter que haver uma outra intervenção por parte do professor para que se consiga, né, efetivamente garantir aquela aprendizagem, né? Na teoria de registros, né, inclusive tem até um livro que eu, né, estudei, né, um pouco a respeito, né, ele traz uma série de passos que a gente pode seguir, né, para tentar fazer essas verificações. De fato, quando você fala um pouco dessa questão da ruptura, né, se a gente vai conseguir perceber ali se ele, de certa forma, conseguiu aprender algo ou não, ou se realmente rompeu, né, a gente teria que fazer, acredito eu, escolhas de novos problemas, talvez, de problemas pontuais que a gente poderia colocar para tentar fazer tal aferição. Talvez o problema inicial ele possa mostrar para a gente que com aquele problema escolhido não foi possível, mas que com outro problema a gente consiga fazer tal aferição. Ou seja, não assim apontar que vai ter um problema ideal para que se faça tal questão. Eu acho que talvez seja um ponto que a gente vai conseguir fazer. Por isso, talvez não escolher um problema único. Talvez teríamos que trabalhar com mais de um para poder conseguir ter essa efetiva certeza, sabe? Do que se está medindo. Essa é a primeira resposta. Não sei se eu consegui atingir o objetivo da sua pergunta. Você vai mostrar com os seus resultados no final da pesquisa. Né? Isso, também. Mas essa sua fala é importante sobre a questão dos problemas, né? Talvez não tenha um problema único. Na verdade, a própria resolução de problema vai permitir isso, né? Mesmo com um único problema, você pode dividir em vários subproblemas, né? Que vão surgir na medida que os alunos vão desenvolvendo uma determinada tarefa. Então, acaba emergindo até sem pensar, né? Mas, ótimo, respondeu sim. Muito obrigada. Isso, Pedro. Perguntas? Só, Fernanda, parece que tinha um outro questionamento do Pedro, mas da Jane, sobre a disciplina de geometria analítica do Profimate. Correto? Você fica à vontade para responder. A pergunta é se as disciplinas, não só de geometria analítica, que foi lecionada por mim e pela Jane, mas também tem outra disciplina de geometria, né, que você fixou. E ainda tem a disciplina do Gilmer, né, que tocou um pouco nessas coisas. Sim. Qual que foi, se você acha que vai ter algum impacto no seu trabalho ou na sua formação mesmo. Pergunta de professores, né? Responder essa pergunta. Com certeza, assim, né, o impacto, eu vou dizer até por que ocorreu. Esse trabalho inicial, ele começou com a ideia de trabalhar com funções. A Érica, não sei se ela está por aqui ainda, mas ela se lembra que o primeiro objeto matemático que foi namorado foi funções. E o que incrível que pareça, depois a coisa foi transitando aí para mim, para a geometria. E isso porque, devido à riqueza que a geometria tem, nessa questão dos registros das conversões que a Fernanda colocou. Então, as disciplinas que a gente trabalhou no Profimate, elas têm um impacto grande nisso. Na última abordagem agora que nós tivemos com vocês, em diversos momentos ali, você mais a gente, vocês trabalharam com registros diferentes de um mesmo objeto ali. Então, isso trouxe para mim uma comprovação de que é possível, dentro da pesquisa, desenvolver aquilo que a gente está pretendendo. Além disso, né, tentar trazer um software matemático dentro da sequência didática. Por quê? Porque o software ele permite fazer verificações, né, hoje com essa geração, né, mais gamificada, mais envolvida com as tecnologias, que traz assim uma comprovação daquela verdade, assim, vamos dizer dessa forma. Então, por isso que o impacto das disciplinas são grandes. E sobre os passos, a maior dificuldade é essa. É o primeiro, que é a escolha do problema, e o último passo, né, que seria, né, a partir desse problema gerador, você construir novos problemas. Então, a geometria analítica, ela permite que você faça investigações, né,
que na geometria plana, assim, mais pura, né, talvez não permita. Então, por isso a escolha. Então, as duas disciplinas tiveram essa contribuição. Posso falar? Pode sim, Jane. Você tem a palavra. Durante a apresentação do Rodrigo, eu lembrei de alguns problemas de Olimpíadas de Matemática. Eu sugiro procurar algum que se enquadre no perfil da sua atividade e, a partir dele, construa uma atividade. Acho que dá para montar uma atividade bem legal, assim. E nós vamos, então, eu vou pesquisar sobre isso, porque a busca dos problemas iniciais é a parte mais difícil, que é a escolha do problema gerador. Ele é a parte mais difícil. E a partir deles é tentar fazer as aferições. Obrigado pela dica, Jane. Rodrigo, fica uma dica aqui, ó. A Érica e a Jane já são assim, ó, tá? Então você aproveita. Uhum. Então, beleza. A Érica tá presente assim ainda, ela tá te ouvindo, tá? Você tinha perguntado. Não, tá certo. Ok, pessoal, eu acho que, Fernanda, vamos encerrar as perguntas, tem outras lá, então eu vou pedir para o pessoal ir respondendo no Speak Up mesmo. Eu acho que a gente teve uma diversidade muito grande de trabalhos, né? É muito, muito legal ver isso. E mais legal ainda ver vocês respondendo essas perguntas, né? Porque eu acho que aí começa a apropriação. Esse trabalho é meu, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo essa pesquisa. Às vezes, no responder, a gente percebe que a gente está até entendendo mais ou menos o que a gente está fazendo, né? Então, é muito bom isso, muito bom ver vocês mandando ver nesse trabalho e eu desejo uma ótima conclusão. Então, a gente está caminhando para encerrar. Eu agradeço a presença de todos e todas aqui. Caso queiram entrar em contato com o Profimate do Cefet, os e-mails, tanto da secretaria, coordenação, professores, tá tudo na página do Profimate. Eu desejo a todos e todas uma ótima noite. Eu vou deixar agora os áudios meio soltos, se alguém quiser falar. Agora é a hora de bagunça, fiquem à vontade, tá? Mas obrigado. Não vai entender nada agora. Obrigado. Boas-vindas mesmo aos que estão chegando também, vocês vão adorar, viu? Eu tenho um protesto para fazer. Boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Primeiro, antes do protesto, parabéns à equipe organizadora, à comissão organizadora, tá? Foi fantástico. Deu tudo certo, palestra boa, apresentações ótimas, tudo muito bem, perguntas também. Parabéns aos alunos, todos muito engajados, isso é a melhor parte, tá? Agora, eu só tenho... Meu protesto é o seguinte, os orientadores precisam falar, tá certo? É um protesto e uma sugestão, tá? A gente tem muito para... Érica, pelo menos, eu acho que todos hoje, a gente tem muito para complementar das atividades dos alunos, né? Assim, das propostas de trabalho. Então, assim, na próxima vez, deixa o orientador falar, tá bom? Gente, a Érica querendo roubar estrelato dos alunos. Érica... Não é nesse sentido. É de complementar... Tem que falar assim. É complementar e esclarecer. Muitas das coisas que são perguntadas, talvez a gente podia complementar, até em termos de referencial teórico. Tá bom? As perguntas da Fernanda, por exemplo, poderiam ser, né? Eu poderia complementar. De qualquer forma, os alunos, eu parabenizo os meus orientandos e todos os outros, tá bom? Ok, muito obrigado, Érica. Pedro, quantas pessoas estão na sala? Curiosidade. A gente tem 36 mais 46 pessoas. Ótimo. Agora. Por quê? Olá, pessoal. Obrigado. Você queria saber quando eu só queria saber. Ah, sim. Oi, Luiz, tudo bem? Olá. E aí, Luiz, essa barba, hein? Olá, estou treinando para Papai Noel. Esse é o Papai Noel que apareceu agora. Estão me ouvindo ainda? É o coordenador do Profimate. Oi, Luiz. Alá. Eu acho que para mim a imagem dele travou agora. Travou. Aqui também. É o Papai Noel
A internet dele tá meio devagar. O Papai Noel mora muito longe, então a internet dele não tá O Luiz já voltou de férias de Cancún? O Luiz, ele ainda tá de férias, então ele jogou toda a sujeira para mim. Aí ele fica, de vez em quando, ele entra, assim, sabe? Com essa barba, para poder falar que ele tá de férias e me esnobar um pouquinho, sabe? E, ó, eu acho que ele, acho que ele tá tentando entrar. Do pessoal externo que está assistindo, as outras pessoas, agora é o momento que, caso vocês queiram falar algo, até perguntar, vocês podem ficar à vontade, tá? Eu liberei para todo mundo reagir, dá para levantar a mãozinha. Boa noite. Boa noite. Quem fala é a Isabela, Oi, caloura do Profimac. Gostaria de parabenizar todos os colegas, adorei os trabalhos. E já, sim, percebi que eu vou ter pela frente um grande desafio, mas também já trouxe algumas luzes de pesquisas que eu posso estar levando. Então, gostaria de parabenizar todos, a coordenação pelo evento e todos os colegas pelos trabalhos. Boa noite. Obrigado, Isabela. Esse é um intuito também, né? Quem está chegando, saber como que mais ou menos funciona esse jogo, né? De equilibrar as coisas, né? Tem muita coisa para equilibrar durante o mestrado. Então, que bom que pôde servir para isso. Ó, o Papai Noel voltou. Olá, estão me ouvindo agora? Sim, eu já falei que você ficou longe, ficou jogando a sujeira toda para mim, que você está de férias. Pois é, né? Na verdade, vou tentar de novo, né, agradecer ao Pedro, que foi o presidente da comissão, e toda a comissão organizadora do evento. Então, de parabéns, né? O evento foi muito bem organizado, tudo funcionou muito bem. O objetivo, né, a gente criou esse evento com duas finalidades. Uma, que os alunos falem, né, que eles têm essa experiência de apresentar as ideias. Isso é uma maneira de estimular que cada um pense com cuidado sobre o seu projeto, né, porque a hora que você é convidado a falar sobre algo, você tem que se preparar para isso, né? E para o pessoal novo que está chegando, ter uma ideia, né? Começar a pensar, até imaginar o que vocês gostariam de trabalhar. Vocês podem escolher projetos mais matemáticos, mais ligados à educação, ligados à aplicação. Existe um desejo geral do Profimatic que se produza produtos. Vocês observaram que vários alunos aí citaram produtos em algum momento. A ideia do produto é fazer uma apostila, fazer um vídeo, fazer algo além do que só uma dissertação, né? Que possa ser utilizada, né, para divulgada e utilizada por outros professores de matemática. Eu queria parabenizar também os alunos que apresentaram, tanto os ex-alunos, né, que apresentaram de manhã, quanto os nossos alunos atuais, que apresentaram ou os trabalhos concluídos ou os trabalhos que estão em desenvolvimento. Eu fiquei muito feliz em ver que todos demonstraram um bom conhecimento daquilo que estão fazendo. Eles estão em diferentes estágios do trabalho. Alguns já estão concluindo, outros ainda estão começando, mas todos mostraram que, de alguma forma, estão envolvidos no trabalho que estão desenvolvendo, né? Então, parabéns à equipe organizadora, parabéns aos apresentadores, né? E eu fiquei muito feliz de assistir isso tudo, especialmente sem ter que trabalhar muito para isso, tendo deixado o peso para o Pedro. Então, um abraço para vocês, até mais. Luiz, com essa cara de Papai Noel, eu achei que além de parabéns ia ter algum presente no final. Mas ok, tudo bem. Eu sou Papai Noel Pão Duro. Ah, não, tudo bem. Tudo certo. Ok, mais alguém quer falar alguma coisa? Abrir o áudio? Quer se expressar?
Rodrigo, parece que está abrindo. Não, Pedro, acho que eu deixei foi o microfone aberto mesmo aqui. Ok, então vou encerrar a reunião. Pedro, Oi, Érica. antes de encerrar, eu sei que já falaram isso, mas eu acho bacana reforçar a palestra do Giraldo, sabe? Ele traz uma reflexão ele traz algumas reflexões, né? Dentre elas, essa reflexão da dicotomia matemática e ensino de matemática. Essa é uma reflexão que ele trouxe, que eu achei muito interessante, e que eu acho que a gente tem um ambiente, um contexto propício para ela aqui no Profimate do Cefet, certo? Eu entendo, até pelas falas depois dos alunos, que, né, ao se apresentarem, que todo mundo tá com a mosquinha aí atrás do ouvido, entendeu? Né? Como fazer esse elo, né? Matemática, ensino de matemática, esse elo de pesquisa, essas pesquisas que vão surtir efeito, e pelo que eu entendi aqui, elas estão muito boas, e eu acredito que elas vão surtir muito efeito na educação básica. Então, assim, mais uma vez, parabéns pela felicidade de ter escolhido o Giraldo, tá? Achei que ele desencadeou excelentes reflexões, e fiquei também feliz, Pedro, de ver que na fala do Giraldo eu enxergo muito dos nossos trabalhos, né? Dos trabalhos que eu digo do Profimate, assim, né? Você, como co-orientador do Paulo, que concluiu, viu na fala dele o ensino, a proposta dele de ensinar funções através das variações. Não é isso? A gente estava aqui conversando, entendeu? No privado, Eric e eu. Então, veja bem, eu fiquei extremamente feliz, mas não foi só isso que eu estou falando desse, porque esse aí nós orientamos, entendeu? Mas sim, outros tantos trabalhos e tantas ideias de trabalhos e tantos projetos estão contemplados na fala dele. Então, isso me deixa feliz com o caminho que a gente vai trilhando, tá? Obrigada. Sim, o Antonini mesmo, eu coloquei nas perguntas, né? Não apareceu aqui, mas o Antonini, o trabalho dele é sobre ensino de funções. Eu até perguntei para ele no Speak Up se ele pretende tangenciar essa coisa, né? Que o Vitor enfatizou, do ensino mais dinâmico, usando variação, etc. Então, esse foi um trabalho que a gente concluiu com um aluno do ano passado, o Paulo. A Érica era orientadora dele, eu co-orientador, e foi uma coisa bem legal, um trabalho bem legal. Eu quero complementar um pouquinho a fala da Érica, Pedro. Sim, claro, Fernanda. Eu ia fazer justamente o comentário que ela fez sobre a fala do Vitor, sobre quando a gente pensa nas dicotomias, a gente cria as hierarquias, né? E aí a gente começa a separar as classes, né? Eu acho que o legal do Profimate é justamente criar essa ponte de união entre as classes, né? Porque o Profimate é um diálogo da matemática pura com a matemática aplicada e com a educação matemática. Então, esse programa ele tem um potencial enorme, né? E assim, e o que a Érica falou é muito visível nos trabalhos que os nossos alunos estão desenvolvendo. Todos os nossos alunos estão com uma preocupação enorme de ter um reflexo efetivo na sua prática as suas propostas de trabalho. Eles querem mudar, sim, o ensino de matemática, né, com todas as propostas que foram mostradas aqui, aquelas que já foram, inclusive dissertações já defendidas. Então, assim, o potencial desse programa, ele é enorme, né? E que bom que a gente está enxergando ele muito cedo, apesar de sermos um programa recente, né? Nós estamos aí há pouco tempo, nossa segunda turma formando agora, e a gente já enxergou essa necessidade desse diálogo. A gente está de parabéns, os alunos estão de parabéns, trabalhar com vocês é maravilhoso, e eu estou muito feliz. A Fernanda, ela andou botando muita pilha na disciplina TCC. Esse povo estava ficando louco com ela e apaixonado com ela ao mesmo tempo. Então, uma relação aí muito forte, né? Que a gente acabou criando, né, Fernanda? Eu queria agradecer. Agora eu estou correndo o olho pela lista, né? Tanta coisa que eu estou olhando ao mesmo tempo, né?
Eu queria agradecer a presença do chefe do DM, o professor Cristiano. Eu vi que ele acompanhou o evento. Muito obrigado, Cristiano, por estar com a gente aqui. Afinal de contas, é o departamento de matemática que os professores, não todos, né, mas uma grande maioria está vinculado ao departamento de matemática do Profmat. Então, querendo ou não, isso influencia muito ou atrapalha muito, às vezes, o seu trabalho. Então, é um equilíbrio que tem que haver, né? Muito obrigado, tá? Bom, Pedro, eu que agradeço o convite. Assim, é um privilégio chefiar um departamento que apresenta tanta riqueza em todos os níveis, no técnico, na graduação, na pós-graduação, especialmente o Profmat, que é algo que eu conheço particularmente porque sou oriundo dele, fiz o curso lá na UFOP, e vejo que aqui no Cefet a gente está caminhando para algo que é muito bom, né? Quer dizer, ainda está no começo em termos de tempo, mas já tem tanto trabalho, tanta pesquisa produzida, e a tendência é que isso cada vez melhore. Então, assim, realmente é um privilégio. Vocês estão de parabéns. Obrigado, Cris. O Carlos já está mostrando o cachorrinho. Ok, pessoal, eu vou dar por encerrado o nosso encontro, então, de novo. Quem queria falar, pôde falar. Quem não quis, perdeu a oportunidade. Jane, eu vou pedir para que você encerre a gravação, por favor.